que ocorre no Congresso. Questão da independência do TCU, no caso da União. O senhor acha que o fato de dele ter mandatos permanentes, isso dá mais independência ao TCU? Eu não tenho a menor dúvida. E defendo o mandato vitalício porque a vitaliciedade é uma garantia dada aos magistrados pelo nosso texto constitucional. Os magistrados julgam e a vitaliciedade está entre as garantias dadas a eles para exatamente garantir a sua independência, o julgador não ter medo de julgar contra interesses quaisquer que sejam. E o ministro do Tribunal de Contas da União é um magistrado, aliás, perdão, ele não é um magistrado, ele não é considerado magistrado, mas ele atua como magistrado e as mesmas garantias dadas aos magistrados são estendidas aos membros dos tribunais de contas, no caso do federal, os ministros do Tribunal de Contas da União. Então, acredito sim que a vitaliciedade auxilia na independência e, assim como se espera probidade, moralidade e compromisso público de qualquer magistrado, de qualquer membro de um tribunal judiciário, também se espera de um membro de um tribunal de contas. No governo anterior, o presidente Lula se queixou algumas vezes do TCU, porque muitas obras eram auditadas pelo TCU e depois paralisadas. E então, na prática, como é que se pode fazer essa sintonia fina entre a fiscalização e a vontade de realização do Poder Executivo? Isso é cíclico. No governo Lula, a reclamação partiu do governo Lula e sua base de apoio, principalmente o seu partido PT, que na época do governo FHC, quem reclamava era o FHC e a sua base de governo, principalmente o seu partido PSDB, e o PT estava no outro lado, incentivando o tribunal a fiscalizar. Então isso é cíclico. Quem está no governo não gosta. Existe até uma brincadeira que eu vou fazer aqui, que até terrorista tem simpatizante, mas auditor nem simpatizante tem. Ninguém gosta de auditor, ninguém gosta de ser auditado, né? Então, a verdade é que o que ocorre normalmente com essas paralisações, isso é uma construção, é uma coisa que deve ser muito incentivada, trabalhada em todos os governos, quaisquer que sejam. É a boa definição da sua contratação. Normalmente essas obras elas param porque há falhas estruturais na sua concepção. Um projeto executivo, que é a base de onde começa o trabalho, é mal elaborado. Existem falhas, brechas, que permitem muitas manobras, às vezes normalmente de forma involuntária e outras para aqueles que merecerão uma sanção mais gravosa, de forma dolosa, para que seja exatamente possível movimentações. Então, é cíclico, isso sempre vai acontecer. Quando se tem um PAC, por exemplo, isso pode ter uma dimensão maior, principalmente quando um programa de governo é colocado com uma estrutura até mesmo para viabilizar uma eleição do sucessor, isso ganha uma dimensão maior. Mas isso é cíclico, sempre existirá. Qual é o aparato técnico que o Legislativo dispõe para exercer esse papel de fiscalizador? O aparato técnico que o Legislativo dispõe começa pelas suas consultorias, tanto consultoria legislativa quanto consultoria de orçamentos. Mais a consultoria de orçamentos, que ela está mais ligada à atividade fiscalizatória, que também faz a parte de fiscalização, e a consultoria legislativa mais com a base jurídica, técnico-jurídica e também técnica em áreas de economia, em áreas sociais, que também há que haver o controle sobre os programas de governo. E o mais forte, é óbvio, vem dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas é o braço técnico do qual o Legislativo, o Congresso Nacional, suas casas, Câmara ou Senado, lançam mão para fazer valer a sua prerrogativa de controle e tem que obrigatoriamente, apesar de não ser subordinado, porque o Tribunal de Contas atende à Constituição e às leis, mas a Constituição manda e a lei manda, a Constituição principalmente, que o Tribunal atenda ao Congresso incontinente. Você fala no seu livro, e vocês técnicos têm esse jargão, do controle vertical e do controle horizontal. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esses dois conceitos.
que são esses dois conceitos? São conceitos que, ao final, eles se, vamos dizer assim, se tocam, né? Porque o controle horizontal é o controle exercido entre pares, entre os poderes. É o chamado, expressa-se nos checks and balances, que vamos dizer assim, que é a tripartição de poderes autônomos entre si, mas que eles se fiscalizam mutuamente, certo? Eles se fiscalizam mutuamente e essa função fiscalizatória mútua espelha esse controle horizontal. E o controle vertical já é um outro tipo de controle. Ele pode se expressar ou pelo voto, que é o eleitor decide por colocar ou não aquele a quem confia, ou depois de uma gestão ele verifica se aquele que ele colocou vai merecer a renovação do seu voto, e esse é um controle vertical por voto, ou então um controle burocrático, exercido pelos tribunais de contas, exercidos hierarquicamente por um chefe sobre o seu subordinado, pelos atos por ele praticados, e pelos ministros supervisionando as suas áreas. Esse é um controle de natureza vertical. Eles se interpenetram, eles se vamos dizer assim, auxiliam, porque realizado um controle vertical, vamos dizer, um controle pelo Tribunal de Contas, contas rejeitadas, verificação de atos de improbidade, dando-se publicidade a isso, informa-se ao eleitor sobre essa mazela, vamos dizer assim, e essa informação permitirá que o eleitor, na hora de votar, não realize esse voto. E também, no controle vertical, informações que estão fora da seara de um tribunal de contas, por exemplo, algum ilícito administrativo, vamos dizer, não ilícito, mas uma desconformidade administrativa, pode também ser um ilícito penal. E aí haverá também a atuação do Ministério Público e, posteriormente, do Judiciário para reprimir. A área técnica gosta também de um termo que atribui grande importância a esse termo, que é o termo em inglês chamado accountability. Accountability. Explica para a gente por que é tão importante esse termo e o que é accountability. Ele é tão importante